Hoje nós ouvimos então a narração da paixão e morte de Jesus. Estamos contemplando todos os mistérios do terço doloroso, estamos vivenciando toda a dor e angústia, agonia que Jesus sofreu durante todos os dias, aí da Semana Santa, numa preparação para a sua morte. Agora é o momento ápice da morte do Senhor. Agora ele erguido na cruz, ele atrai todos para ele, a fim de que todos vendo Jesus possam ser libertos, curados, perdoados. A primeira leitura que nós ouvimos hoje vai falar então da dimensão espiritual. Se de um lado nós ouvimos a narração da morte de Jesus e sabemos que quem matou Jesus foram os judeus, eles que procuraram e quiseram matar o Filho de Deus. Por outro lado, na primeira leitura vai demonstrar uma misticidade de tudo isso que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura vai dizer bem claramente: ele morreu por causa das nossas culpas. Ele morreu porque ele se tornou o cordeiro imolado. Agora nem o cordeiro mais precisará ser sacrificado, porque ele se tornou sacrifício por nós. Então quem na verdade mata Jesus somos todos nós, com nossos erros e pecados. A primeira leitura vai dizer isso para nós, que todas as vezes que cometemos um erro, é a morte de Jesus acontecendo na nossa vida, porque ele se deu para nos salvar. E o que é salvação senão resgatar-nos da morte do pecado? A salvação de Jesus vem justamente daí, e nós não podemos então ficar com a cabeça só imaginando os judeus, crucificaram o nosso Deus. Não, quem crucifica nosso Deus são os nossos erros, são os nossos pecados. Jesus morreu pelos pecados de todos. Assim, gente, nós vamos entender que logo em seguida, depois de tudo o que aconteceu com Jesus, Jesus vai instituir o sacramento da confissão. Ele vai dizer para os discípulos: tudo que vocês ligarem será ligado, a quem vocês perdoardes será perdoado, a quem vocês não perdoardes será retido. Então agora os discípulos do Senhor têm a autoridade de perdoar os pecados, que antes não era assim. Antes tinha que haver um sacrifício, que muitas vezes dava por ser animais. Os animais eram mortos para se tornar o sacrifício dos pecados. E quando as pessoas não tinham dinheiro para ter um sacrifício, eles eram expulsos da comunidade. Então as pessoas, não eram só os leprosos que eram expulsos, eram todos que eram acometidos de pecado público. Ah, você está sabendo que alguém está pecando? Então aquela pessoa, se fosse provado que estava pecando, ela era expulsa da comunidade. Ele não tinha mais o direito de viver junto. Ele só poderia ser perdoado, em muitos casos só poderia ser perdoado, se sacrificasse algo para o perdão de si próprio. Então Jesus, ele termina com essa ideia. Ele diz: eu sou o sacrifício agora. Ninguém mais precisa sacrificar nada, porque eu me torno o sacrifício pelos pecados de todos. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, da nossa parte, se a gente percebe uma demonstração de amor tamanha do nosso Deus, o que deveria nós, pobres pecadores, ser gratos por tamanho amor que Ele tem conosco? Ser gratos. Então hoje viver a morte de Jesus é lembrar de tudo isso. Eu coloquei o meu Deus na cruz. Eu fiz com que ele fosse lá, morto, ensanguentado, flagelado. Todos os meus erros e pecados contribuíram para essa situação. Então agora, se tornar um homem novo, vai dizer a segunda leitura. Agora nós temos a chance de ser um homem novo. Quem agora começa a seguir Jesus, passa-se dessa para uma nova vida. Uma nova vida onde a esperança da salvação nos atribui. Nós vamos caminhar com Jesus. Agora nós temos o perdão dos pecados. Agora nós temos a graça de ser perdoados. Agora a gente não precisa mais sacrificar nada. Agora é só recorrer a um sacerdote arrependido de coração e pedir perdão. Com o pedido de perdão, a gente começa uma vida nova e a gente para de crucificar Jesus com os nossos pecados. Por isso a confissão é importante, gente. Quantos de nós católicos estamos perdendo o costume de se confessar? Por que isso? Por causa de uma infiltração de pessoas evangélicas no nosso meio que tem aquele critério que eu me confesso com Deus? Não pode isso existir em nós católicos, porque agora com o padre é a única chance que eu tenho de poder ser salvo. Junto da confissão eu peço perdão do meu pecado, eu me confesso,
E Deus apaga todas as minhas culpas, porque Ele está morrendo na cruz por mim. Então parar de pecar é parar de deixar Jesus na cruz. Nós temos que pensar nisso, porque senão a gente sempre vai vivenciar nossos erros, nossos pecados, de qualquer forma, achando que todo mundo peca mesmo, até assim mesmo, então nós vamos levando assim, e a gente esquece que toda vez que você comete um erro, é na cruz que você está deixando Cristo, é na cruz. Então nós temos que ter essa dimensão espiritual. Jesus morreu pelos meus pecados, não foram os judeus que só sacrificaram, também contribuiu, porque o pecado deles foi não reconhecer Deus. O pecado de Adão e Eva foi não reconhecer a autoridade de Deus, desobedeceram a Deus. O mesmo pecado dos judeus, eles desobedeceram ao nosso Senhor. E o que são os nossos pecados? Os nossos pecados, todos eles, é desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós crucificamos Ele. Nós queremos que Ele permaneça na cruz. Quando não há arrependimento, a gente sempre está querendo que Jesus fique na cruz. Porque Jesus não morre pelos pecados daqueles que já tinham falecido. Ele não morre pelos pecados daqueles que existiam. Ele morre pelos pecados da humanidade toda, em todos os tempos. Então Jesus está morrendo na cruz por causa de mim, por causa de você. E não existe prova de amor maior que essa. Qual que é a minha retribuição de amor a Ele? Como eu posso ser grato? Não pecando mais, começando uma vida nova. A segunda leitura ainda vai dizer isso. Jesus morreu por todos aqueles, agora esses homens têm a chance de ter uma vida nova. Nós temos a chance de ter perdoados, nós temos a chance de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Nós temos a chance de sermos, contribuídos com a graça de Deus. Qual que é a maior graça que Deus nos dá? O perdão dos pecados. Para então, o senhor já falou tudo. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele deixou a autoridade da igreja para perdoar os pecados do povo. Isso está na palavra de Deus, isso não foi a igreja que inventou. Se a igreja tivesse colocado, ela tinha autoridade, porque em outro trecho Ele dá autoridade para a igreja que é dele. Então para de falar isso, que parece que você é um abobado, que não lê a palavra de Deus. A palavra diz isso claramente: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então, nós não nos confessamos mais com Deus, nós não somos evangélicos, protestantes, nós somos católicos, nós vamos confessar nossos pecados com um padre. E não existe maior humildade do que isso, chegar perto de um ser humano e falar o quanto eu fiz de coisas erradas, porque é muito fácil você falar para Deus que não está te vendo, que você não está vendo Deus, mas coloca Deus cara a cara com você. Se Deus colocado cara a cara com você, você não tem nenhuma força para pedir perdão, você logo vai se lançar no inferno de uma vez. Quando Deus estiver plenamente na sua frente, você jamais vai falar: Senhor, me perdoa. Quando Deus, sumamente bom, sumamente direito em tudo, a única coisa que você vai dizer para Deus: Deus, eu mereço ir para o inferno. O Senhor é bom demais, o Senhor está passando isso para mim, eu estou sentindo a sua bondade, a sua pureza. Eu não mereço estar perto do Senhor. Então confessar o pecado seria para um outro ser humano que erra como eu. O sacerdote sim, o sacerdote podemos falar que erra sim, mas o sacerdote é chamado também a viver essa pureza de Deus. Todos nós somos chamados a viver a pureza de Deus. Então, gente, é a chance que nós temos, começar uma vida nova. Ele foi crucificado por amor de nós. Quando Ele assumiu, quando Ele não respondeu a Pilatos, vocês ouviram? Ele não falou nada, não abriu a boca, Ele perguntava, Ele não queria dizer nada. Por quê? Porque Ele queria morrer por nós. Ele não queria se defender. O meu reino não é daqui. Ele dizendo essas palavras diz: existe um mundo espiritual, a qual vocês não estão vendo, mas existe. E o profeta Isaías profetiza isso lá nos tempos passados. Do profeta Isaías até Jesus existiam 2000 anos. Agora nós pensemos, quanto tempo existiu? Os judeus viviam rezando as profecias desses profetas. E será que não viram em nenhuma parte a situação de Jesus, que era idêntica àquilo que estava na Bíblia? Eles
meramente, cegos pelo poder que eles tinham, e amedrontados pelo que Jesus podia tomar deles, o que eles fazem? Eles fazem com que Jesus vá para o alto de uma cruz. Eles matam Deus. E quantas vezes é isso que nós fazemos, gente? Quantas vezes nós nos vendemos? Nós vendemos Jesus Cristo. Se Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, quantas vezes você vendeu Jesus? Você sabendo que era pecado trair a sua esposa, você traiu mesmo assim. Você vendeu Cristo nisso. Todas as vezes que você sabia que aquilo era pecado e você fez mesmo assim, você estava vendendo Jesus. E é esse o pecado que destrói a humanidade, sempre o apego sórdido ao dinheiro, à materialidade. E a gente vai se esquecendo da vida espiritual, porque tudo que a gente vê é materialidade, porque o pecado é muito bom, e a gente vai vivendo a situação de pecado, e a gente nunca põe na cabeça que eu estou matando Deus com o meu pecado. Você está matando Deus com o teu pecado. Eu gostaria de dizer isso para você, para ficar mais forte, para você ter mais lucidez na sua cabeça. Você está matando Deus com o seu pecado. Para ver se você acorda. Aquilo que a mãe fala: filho, toma juízo, e de uma vez, de uma forma mais enérgica, para ver se você acorda. Você está matando Deus. Vamos pensar nisso, gente, e vamos nos arrepender. É a chance da gente começar de novo. Jesus está dando essa chance para nós, senão você não estava ouvindo hoje essa missa. Senão Jesus, hoje você não estaria aqui, você estaria em outro canto. Mas se Deus hoje te colocou aqui para você ver essa missa, significa que Ele está dando uma oportunidade. Começa, filho, de novo uma vida sem pecado. E é isso que nós precisamos fazer, gente. Senão a história da paixão, para nós tanto faz como fez. Estamos aqui cristãos de esquentar banco. Viemos à missa para esquentar o banco, para amenizar a consciência pecadora que nós temos. Eu tenho medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno não basta. Você tem que viver o que Cristo pediu para você viver. É a forma de ser obediente ou não. Toda vez que você não é obediente a Ele, é a situação de pecado que existe em nós. E por isso crucificamos Deus, e por isso mantemos Deus na cruz, e por isso vendemos Deus por 30 moedas, e por isso vamos continuar fazendo tudo isso com Deus. Ele nos amou. Falava ontem para vocês, se estava acompanhando junto com o padre, eu falei isso. Não existe ninguém que te amou tanto como Deus. Você pode falar da sua mãe, você pode falar do seu pai, você pode falar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mas nenhum deles vai amar como Jesus te amou. Padre, duvido. Põe lá, vamos lá então. Coloca seu papai e a sua mamãe para viver a flagelação que Jesus viveu. Coloca eles lá para ser coroado de espinhos. Coloca eles lá para carregar numa cruz que era o triplo, se não o quádruplo do peso dele. Carregando numa altura de uma montanha, caindo várias vezes e criando forças para subir diante. Depois de aguentar os cravos na mão, nos pés. E depois ainda puxarem o corpo dele de uma forma para ser estendido numa cruz que praticamente quebrou todos os ossos dele. Fala para o seu papai, só para a mamãe, saber se eles aguentam tudo isso. Ninguém nesse mundo vai te amar como Ele te amou e como Ele te ama. Se você pensa, se um pouco de coerência você tem, poxa, quanto o seu pai e sua mãe fez já para a sua vida, quanto os seus filhos talvez fizeram por você, quanto a sua esposa, o seu esposo fez, seus amigos, e você tem uma gratidão eterna por isso, muito maior essa gratidão deveria ser com Deus, porque ninguém fez tanto por você quanto Ele. Pensa nisso, começa de novo. Estamos findando a quaresma, amanhã vamos contemplar a vida de Jesus que vai ressuscitar, e a alegria de nós podermos viver junto com o nosso Deus, mudados de vida. Não adianta eu viver da alegria da ressurreição, continuando com meus erros, os mesmos pecados, tudo, e eu vou continuar condenando Jesus. Você pode viver uma ressurreição falsa, porque na verdade você ainda continua matando Ele. Quantas vezes vão cantar nosso aleluia, vamos cantar glórias a Deus todos felizes, e talvez a nossa felicidade brote da certeza que Deus está morto numa cruz, porque cantamos glória enquanto estamos vivendo o pecado mortal. Cantamos glória vivendo uma situação horrível de vida,
de maldade, de ruindade. E isso significa, você está cantando glorificado, não sei a quê, porque não é a Deus. Porque Jesus está lá na cruz, porque você continua pecador. Amém? Amém.